Meus irmãos, paz do Senhor, grato por tudo que o Senhor já fez por nós nesse dia. Eu estava ouvindo aqui o pastor Tércio falar do projeto e me lembrando, irmãos, que igreja que não tem projeto, o povo não prospera. Projeto, você pensa em abençoar a obra, você sai abençoado. Eu tenho um livro aqui chamado Segredos para Prosperar na Terra. Isso é um seminário que nós fazemos de finança na igreja, porque nós, assembleianos, irmãos, precisamos aprender muita coisa nessa área. Sabe qual é a média de oferta na Assembleia de Deus? Não dá R$2. A média de oferta na Assembleia de Deus não dá R$2. Levanta a oferta, conta quantos crentes tem na igreja, manda pegar o valor da oferta e dividir, e você vai achar o valor de oferta por crente. Dízimo. Quando a igreja está boa, a média está dando de 30% a 35% da membresia que dizima. Os inimigos do dízimo batendo todo dia nessa tecla. E nós, por contrapartida, de 20 anos atrás, surgiu no Brasil a chamada teologia da prosperidade. Nós combatemos radicalmente periódicos contra a teologia da prosperidade. Por quê? Porque dentro da teologia da prosperidade veio um pacote, um combo, que tinha o quê? Determinismo, confissão positiva, supercrente. Só que aí nós fizemos uma quimioterapia e erramos na dose. Foi tentar combater a doença, matou o paciente. O que nós fizemos, pastor Tércio? Teologia da miséria. Era bonito o irmão vir na frente e dizer: irmão, eu não tenho casa aqui, mas lá no céu eu vou ter. Olha, irmão, eu estou passando uma prova, não tem muito o que comer aqui, não como de tudo, mas vou comer o maná no céu. Os anos foram se passando. Sabe qual é o nosso desafio hoje? Os crentes assembleianos, eles querem a comodidade das comunidades. Templo bonito, telão de LED, ar-condicionado, cadeira estofada geral, em qualquer congregação todo mundo quer isso. E não tem pecado em querer isso. O problema é que ele quer isso com oferta de assembleiano, irmão. Aí nós não damos conta. Esse é o problema. Eu quero saber do seu menino sobre isso. Ele que vai nessa aula amanhã. Pronto. Amanhã eu quero falar isso. Não, Jesus, eu vou pedir para Pronto. falar, porque eu sei que ele já ministra. É de Deus isso. Amanhã, irmão, nós vamos falar sobre isso. Eu amo falar sobre isso, irmão. Eu tenho ministrado em igrejas pequenas, relativamente pequenas. Agora mesmo em Juazeiro, com o pastor Francisco. R$400 mil em 2 dias de ministração. Como é que explica isso? E não tem segredo nenhum não, irmão. Eu não vou aqui mandar você vender sua casa, seu carro, nada disso não. Eu vou lhe mostrar biblicamente qual é o caminho. Amém? Então bora agora acelerar um pouquinho a autoridade, que amanhã nós vamos virar a folha. Amém, amados? Amém. Gênesis capítulo 2, versículo 5. Esses dias eu fui a uma rádio lá em São Paulo, me convidaram para um debate acerca disso. Talvez algum de vocês devem ter visto. E quem ainda não viu, lá no meu Instagram, @edivinagreoficial, você entra no meu Instagram, lá tem muita matéria acerca disso. Irmãos, mas vamos lá, Gênesis capítulo 2, versículo de número 5. E toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus
não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Irmãos, pela manhã nós introduzimos o assunto, mostrando que a autoridade é um princípio pelo qual Deus estabelece governo. Aonde? No mundo espiritual, no mundo físico, na natureza. E pela manhã nós mostramos um pouco qual o propósito de Deus em estabelecer governo. O propósito é estabelecer ordem. Essa ordem traz comunhão, ou seja, unidade de propósito sobre a visão estabelecida. Por exemplo, o pastor acabou de falar aqui sobre o projeto, estabeleceu a visão está aí. Se tiver unidade, isso é pouco para a igreja. Se tiver unidade, isso não é nada para a igreja. Então veja que o propósito de autoridade é gerar unidade, porque em unidade, o próprio Deus disse, não há nada que intente fazer que não farão. Mas nós vimos pela manhã que esse princípio foi comprometido. Por quê? Porque houve um rompimento de autoridade que fora fomentado por uma autoridade delegada no mundo espiritual, a saber, um dos anjos de Deus, que recebeu esta autoridade delegada, porém, tentou se auto-estabelecer, rompendo assim o princípio de autoridade e fundando o seu próprio reino. A Bíblia diz que Deus destruiu a sua habitação natural, quando João disse, ai da terra, porque ele foi lançado. Ele não pode mais habitar no Éden natural, aonde a Bíblia diz que ele andava sobre pedras preciosas, e essas mesmas pedras estavam sobre ele. Ele, por romper comunhão, não pode mais estar com Deus, então ele vai e estabelece o seu próprio reino. Paulo diz em Efésios 6, que esse reino está nos ares. De lá, então, ele comanda. Porém, o que Deus faz? Deus reestabelece a terra em Gênesis capítulo 1. Ali não é Deus criando. Há uma discussão teológica muito profunda sobre isso. Mas se você quiser saber mais detalhes do que eu vou dizer agora, nesse livro sobre escatologia, que nós traçamos aqui dentro da visão dispensacionalista, nós mostramos que a terra que agora há, ela foi restaurada por Deus. Esse é um consenso entre os teólogos, principalmente da nossa linha. Essa terra, ela não possui 6.000 anos. Essa terra é pré-existente. Porque quando você chega na ciência, há um choque. A ciência disse, olha, temos aqui ossos de dinossauro, de animais que foram achados há 80 bilhões de anos. Aí você diz, não, mas a Bíblia está falando da terra de 6.000. Aí há um choque. Por quê? Porque quando você vem para isso, a ciência diz, mas são burros, são ignorantes. Como? Nós estamos mostrando aqui que há. Está aqui, não tem como você não provar. Quem está certo? A Bíblia ou a ciência? Os dois. Acontece que de Gênesis 1, certo? A Gênesis 2, há um lapso de tempo, que alguém calcula 80 bilhões de anos, sei lá quantos anos, mas ninguém pode afirmar isso com precisão. Só sabe dizer que houve um eterno passado. Porém, Deus vem no cenário, recria todas as coisas, reestabelece, trazendo a sua autoridade para o universo, colocando o universo no seu devido lugar, regendo todas as coisas pela sua autoridade. Sol governa de dia, lua governa à noite, estrelas o auxilia, cada um ele a chama pelo nome, ele controla o vento, controla a chuva, controla todas as coisas, a autoridade dele está aí. Porém, tudo está pronto, tudo está feito novamente, a restauração aconteceu, porém agora não tem governo. Veja que você leu comigo no verso 5, que está tudo pronto, mas Deus ainda não estabelece a planta. O gene está lá, a semente está lá, mas não cresce. A chuva também não desce para que essa planta não desenvolva. Por quê? Aí conclui o texto. Porque ainda não havia homem, e a palavra ali é para governar. Então, se não há governo,
não há prosperidade. Se não há governo, não há avanço. Então o que Deus faz? Deus agora vai trazer um novo governante para a terra restaurada. Esse novo governante, a Bíblia diz em Gênesis 1:26, que Deus cria o homem à sua imagem e à sua semelhança. Ali está falando de gene humano. Deus o cria à sua imagem e à sua semelhança. Porém, em João 4, a Bíblia diz que Deus é espírito. Então, o homem criado em Gênesis 1:26 é um ser espiritual. Em Gênesis 1:27, Deus define que esse ser espiritual seria definido em genes diferentes. Ou seja, a Bíblia diz macho e fêmea os criou. Que temos agora a criação definida em espírito e com genes definidos. É macho e fêmea. Passou disso, é o diabo que arruma. Mas Deus criou macho e... No versículo 28, nós temos um assunto emblemático. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus os abençoou, e está no plural. Os abençoou. E os disse: frutificai, multiplicai, sujeitai e dominai. Deus deu 4 funções para este ser criado, que é constituído do gene masculino e feminino. Para quem Deus deu o poder de frutificar, de multiplicar, de dominar e de sujeitar todas as coisas na terra a si. Para quem Deus deu esse poder? Para quem? Mas veja que está no plural, meus irmãos. Leia isso aí, pega aí Gênesis 1:28. Olha isso. Leia isso, leia. Deus o quê? Diga os. Se é os, é mais de um ou não? Pronto, só isso que eu queria. Quem é que está recebendo de Deus essa autoridade? É isso que eu queria que você atentasse agora, para a gente entender. Quem é que está recebendo de Deus essa autoridade? Quem? O que está engasgando? Você tem dificuldade de falar? Cadê as mulheres? Me ajuda aí, as irmãs. Diga o homem. O homem. Então veja que diante de Deus, o homem e a mulher não tem diferença alguma. No que, pastor? No poder de frutificar. Diga comigo, frutificar. Frutificar aqui não é arrumar menino não, irmão. Arrumar menino vem depois. Frutificar é dar fruto. Nenhum ser humano na terra nasceu sem propósito. Haja vista, nós temos quase 8 bilhões de pessoas. Ninguém tem nem a impressão digital igual. Isso é coisa fantástica, irmão. Porque nós não fomos feitos em série. Deus olhou e disse: é aquele ali, é aquele, é aquele, é aquele, é aquele, é esse, é Tércio, é Leonardo. Deus olhou especificar. Agora, isso traz responsabilidade. Significa o quê? O que eu tenho, você não tem. Só que você tem, eu não tenho. Está entendendo? Por quê? Porque Deus plasmou em cada ser humano. Primeiro, digo, o poder de frutificar. Frutificar, o que é isso? Dar fruto. Eu não sei se você sabe, se não souber, vai saber agora. E se já sabe, vai reforçar isso. Dentro da tua mente tem projeto que ninguém nunca executou. Tem coisas que ninguém nunca fez, irmão. Por isso que a coisa mais estúpida é você se preocupar com concorrência. Como é que eu vou concorrer com alguém se não tem ninguém igual eu? E se eu não dou conta de ser igual a ninguém? Está entendendo?
Então faça o que Deus estabeleceu para você fazer, do seu jeito, da sua maneira, porque você é único. Segundo, Deus disse: multiplique. Agora, depois que frutifica, multiplica. Terceiro, Deus disse: domine e sujeite. E veja que no Salmo 115, verso 16, a Bíblia diz assim: os céus são os céus mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. O que Deus fez? O Salmo 27 diz que do Senhor é a terra e toda a sua. Ele nos deu a posse da terra, e a escritura é dele, mas a posse ele deu a nós. Para quê? Para governar sobre ela. O que temos agora então? Tudo está pronto no verso 5, mas não tem um homem ainda. O que Deus faz? Cria o homem à sua imagem e à sua semelhança, e traz agora para substituir o governo que havia quebrado em autoridade e havia caído. Porém, Deus dá o que a ele? Autoridade. Então, em Gênesis 2:7, que temos? A Bíblia diz, a Trindade falando: e formou o Senhor Deus o homem a sua imagem, conforme a sua imagem, em Gênesis 1:26. Agora em Gênesis 2:7, o que é que Deus está fazendo? Criando um novo homem? Não. Em Gênesis 2:7, Deus está fazendo uma casa terrena para esse ser que já é coexistente com ele, conforme o Salmo 8. Um pouco menor do que os anjos fizeste, de glória e de honra o coroaste. Então o que nós temos? Nós temos o ser espiritual, coexistente com Deus, eterno. É por isso que morte, ninguém nunca se acostuma com ela. É por isso que você ouve alguém dizer: estou com saudade do céu. Como é que eu estou com saudade de um lugar que eu nunca fui? Eu nunca fui, mas aquele que habita em mim foi, e é ele que contribui comigo, que testifica em mim. Por quê? Porque eu sou um ser eterno. Agora preste atenção, o que é que ele faz? Ele faz então uma casa terrena. Para quê? Para trazer esse governo para o mundo físico, que nós a chamamos de corpo. Paulo, quando vai falar de ressurreição, Paulo diz: porque se essa casa terrestre se desfizer, nós temos de Deus uma casa não feita por mãos, mas eterna nos céus. Paulo está chamando o corpo de casa terrestre. Porém, ele faz a casa, faz do quê? Faz do pó da terra, faz a casa, traz esse ser criado, a sua imagem e a sua semelhança, para pôr dentro da casa. Porém, quando ele vai pôr dentro da casa, o que é que ele faz? Ele acende a luz da casa. Que jeito que ele acendeu? E a Bíblia diz: e o homem foi feito alma vivente. Agora eu sou um espírito, possuo uma alma e habito num corpo. Nós chamamos isso de tricotomia. Porém, o que Deus faz? No momento de fazer a casa, qual é a casa que Deus faz primeiro? A casa masculina. Então se levanta vermelho como barro, e a Bíblia chama-o de Adão. Pois bem, quem é ele? É o ser criado por Deus em espírito, que agora habita no mundo físico, e que recebeu de Deus em Gênesis 1:28 poder para frutificar, multiplicar, dominar e sujeitar. E Deus disse: todas as coisas estão sujeitas a ti aqui, Adão. Ó. O Éden agora, Deus cria um novo jardim. Não é o Éden mineral de Ezequiel 28, mas agora é o Éden vegetal. Ele é a sede do seu governo. Aqui você guarda. Por quê? Porque aqui é o lugar da nossa reunião. Então você vai lavrar e guardar. Guarda aqui. Por que guardar? Porque tem perigo de invasão. Quem é Adão? Autoridade na terra. Tudo que se move sob a palavra dele. Nada se move ali sem a autorização dele. A Bíblia diz que Adão coloca o nome em todos os animais. Eu fico pensando, que capacidade tinha o homem, irmão?
Que mente era essa? Sem um laptop, sem um computador, colocou o nome em toda a fauna, em toda a flora, em todos os répteis, tudo que se move na terra. Adão olhou e disse: vai chamar isso, vai chamar assim, vai chamar assim, vai chamar assim. Tudo está feito, tudo está pronto. Em Gênesis 2,18, a Bíblia diz que Deus, olhando, disse: não é bom que o homem esteja. E nós pregamos isso aqui a vida toda para casamento. É claro que é para casamento. É claro que sim, aplica a casamento. Mas a palavra de Deus ali para Adão foi essa: far-lhe-ei uma auxili ou uma adjunta. A palavra ali é a palavra Ezer. Essa palavra aparece 48 vezes na Bíblia, irmão. Inclusive no Salmo 46. Quando o Senhor diz: eu sou o teu auxílio, eu sou o teu socorro. Essa palavra significa aquele que completa. Então Deus olha e diz: eu vou trazer alguém para completar Adão. Então Eva vem para auxiliar Adão. Agora veja, se em Gênesis 1:28, Eva está no mesmo nível de Adão, em poder, em autoridade, em domínio, por que Eva não vem no Éden para governar e vem no Éden para auxiliar quem governa? Por quê? Porque aqui está o princípio de autoridade. Quando Eva chega, Adão já está. Adão já é autoridade estabelecida. E Deus não estabelece duas autoridades no mesmo ambiente, irmão. Por quê? Porque uma visão dentro de outra visão gera divisão. Vamos dizer isso junto? Diga: uma visão dentro de outra visão gera divisão. Agora veja que Eva não é inferior a Adão em nada. Isso é que me chama a atenção. Por quê? Porque Eva vem para cooperar. Por exemplo, eu cheguei aqui pela manhã. Eu sou pastor há 20 anos num campo só. Sou o terceiro pastor daquela igreja. A igreja completou agora 65 anos. Prego aqui, acolá, coopero. E por que prego? Em 2007 eu estava pregando nos Estados Unidos, numa escola bíblica, e Deus falou comigo: eu estou te dando um ministério no Brasil para auxiliar líderes. E eu não entendi muito bem não. Sempre preguei em congresso de irmã, congresso de jovem. Mas quando eu voltei, alguns temas saltaram para os meus olhos. Esse de finança foi um deles. O primeiro trabalho que eu comecei a fazer foi de finança. Depois o tema de liderança. Por quê? Dois assuntos que todo pastor fala. Mas todo pastor tem dificuldade de falar de liderança, de autoridade e falar de finança. Por quê? Porque se o pastor falar de autoridade é porque ele só quer mandar na igreja. Se ele vai falar de finança é porque ele só quer dinheiro. Para um itinerante que não conhece o outro lado da igreja falar, ele também vai ter dificuldade. Então Deus nos deu essa graça de cooperar com os pastores. Hoje eu faço um trabalho pós-púlpito, que é o quê? Com dirigente de congregação, segundo dirigente, formando na questão de finanças, formando na questão de ética ministerial, formando na questão de autoridade. Agora mesmo eu estou vindo para cá, eu venho da Bahia, lá de Luiz Eduardo Magalhães, aonde nós estamos fazendo um seminário e começando a primeira turma ali, que são 20 aulas online que estarão sendo preparadas em autoridade espiritual. Então veja, eu cheguei aqui nessa manhã, com tudo que Deus me deu, que eu estou dizendo aos irmãos, porém, quando eu pisei aqui, eu não posso chegar aqui por cima. Eu preciso chegar aqui por baixo. Por quê? Porque aqui já tem uma autoridade. Então, o que é que eu venho fazer? Eu venho pegar tudo que Deus me dá e ser Ezer
aqui do pastor nessa tarde, nessa igreja, durante esses 2 dias? Significa isso. Não importa se eu conheço o tema, se eu deixo de conhecer, se prego mais, se prego menos, isso não quer dizer absolutamente nada. Por quê? Porque eu venho aqui para cooperar. Por quê? Porque o que Deus deu ao pastor, não deu a mim. O que Deus deu a mim, não deu a ele. Então eu trago o que eu tenho para cooperar com ele aqui. Agora, isso no dia a dia é complicado, irmão. Por quê? Porque como eu vou cooperar se o meu nome não está lá? Como eu vou cooperar e o elogio vai para ele, e o aplauso vai para ele? Então eu não coopero, mais ou menos assim, eu não sou o pastor é ele. Você sabe qual que é o maior problema da igreja hoje? É os obreiros fazendo corpo mole, irmão. Não trabalha no potencial que tem. Tem uns obreiros que é apenas dirigente de culto. Vai lá, dirige o culto. Irmão, tem obreiro que o que ele faz, um menino de 12, 13 anos da igreja faz. Vai lá, dirige o culto, vem embora para casa. Não, por quê? Não, eu não vou cooperar aqui não vou dar tudo que eu tenho, porque daqui a pouco o pastor vem aqui, me troca, e daí como é que fica? Meu irmão, você está trabalhando por reino, que Deus pôs em você, é para cooperar. Agora veja, quando Eva chega, Eva vai pegar todo o potencial, ambos havia recebido lá. Só que o poder de frutificação de Eva é um, o poder de frutificação de Adão é outro. Então Eva pega todo o talento que tem e coloca à disposição de Adão para cooperar. Veja que em Gênesis 2:22 tem uma palavra muito emblemática ali. O texto diz assim: formando o Senhor Deus a mulher tirada da costela, olha o que diz a Bíblia, trouxe-a a Adão. Trouxe-a por que não disse trouxe ao Éden? Por que não disse trouxe ao governo? Mas trouxe a Adão. Por quê? Porque eu e você sempre seremos colocados sob um governo, sobre uma autoridade para cooperar naquele lugar. Então Edi nessa manhã, Deus trouxe Edi a quem? A essa igreja, a esse pastor. Eu tenho que estar convicto aqui, se o pastor disser, olha pastor, prega até as 4, e eu não vou pregar até 4:10, se ele disser senta eu sento, se ele disser eu levanto, não pastor, mas eu estou sentindo de Deus, isso não é de Deus, é diabo, pode repreender, porque não existe isso, irmão. Deu para entender isso? Imagine Eva chegando, só olha Adão, você sabe que Deus deu para mim e para você o mesmo, nós somos no mesmo nível, depende, o que você entende pelo mesmo nível. A autoridade está onde? Aqui eu aprendo um princípio, quando eu chegar no ambiente, eu não posso estar preocupado com o que eu vou fazer, a minha preocupação é a quem eu vou obedecer. Porque a obediência vem primeiro do que o serviço, irmão. Primeiro eu tenho que entender a quem eu vou me submeter. Quem lidera aqui? Quem é a autoridade aqui? Esse ambiente está sob o comando de quem? Então ali eu estarei submisso. Agora, a responsabilidade, então é de Adão. O que eles estão fazendo? Vivendo sob a autoridade de Deus. E todas as vezes que eu me submeto à autoridade, 3 coisas distintas acontecem. Primeiro, comunhão plena com Deus. Deus não se move pelo seu poder, Deus se move pela sua autoridade. Nem sempre onde tem poder de Deus, tem aprovação de Deus. Tem muita gente cheia do poder, e é de Deus o poder, não é das trevas não. Mas Deus não está aprovando. Por quê, pastor? Porque eu preciso de legitimidade para usar o poder que eu tenho. Porque unção e poder você recebe de cima. Mas autoridade
para usar a unção e o poder, você sempre vai pegar embaixo, não é em cima. Eva então está trabalhando agora no Éden, sob o comando de quem? De Adão. Não é porque ela é feminina, ele é masculino. Não é porque ele sabe mais do que ela. Não é porque ele é maior do que ela. Não, 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 não. É por causa da autoridade que está sobre ele. Então veja que a mulher não é submissa ao homem, porque ele é macho e ela é fêmea. E a mulher também não é submissa a todo homem. A mulher só é submissa a um homem se esse homem é autoridade sobre ela, como marido, como pai, como líder eclesiástico, como um gerente, como um encarregado lá na empresa. Mas se agora aqui uma irmã estivesse ministrando aqui, nós sentados ali, nós estaríamos sob a autoridade dela, que estaria com a palavra aqui. Você está entendendo ou não? Então não se trata de Deus fazer acepção de pessoas. Não, mulher não tem autoridade. Olha como essa questão de autoridade é emblemática. E como Deus respeita. Em Números capítulo 30, Deus deu uma lei a Moisés. Disse: Moisés, se uma jovem fizer um voto, olha que Deus tratava voto com seriedade. Uma jovem fizer um voto, e o pai dela não estiver presente, se o pai dela tomar conhecimento do voto e mandar ela cancelar o voto, pode cancelar o voto, que ela não será punida por causa da quebra do voto. Se uma mulher casada, disse Deus, fizer um voto, e o marido não estiver presente no voto, e ele não concordar com o voto, ela também não será punida por não cumprir o voto. O que Deus está dizendo? Eu não reconheço o voto dela se não tiver a concordância da autoridade que está sobre ela. Por quê? Porque no reino ninguém serve solto, irmão. Na igreja de Corinto tinha um problemaço. Tinha 4 tipos de crente. Uns diziam: eu gosto de Paulo. Paulo é o homem profundo no ensinamento. O outro disse: mas o dia que ele está nervoso, ele manda entregar até na mão do diabo. Eu não gosto da mensagem dele, não. Eu gosto mesmo é de Apolo. Apolo, quando fala, a gente baba ouvindo ele. Que oratória tem Apolo? Aí o outro disse: mas você viu que ele não fala em língua? Ele não é batizado com o Espírito Santo, não? Não, eu gosto é de Pedro. Pedro não tem profundidade de Paulo, não tem eloquência de Apolo, mas quando ele passa, a gente bota os enfermos para ver se até a sombra dele cura. Ele tem poder. O outro disse: rapaz, sabe uma coisa? Eu não gosto nem de Paulo, nem de Apolo e nem de Pedro. O meu negócio é com G. Glória nada, esse era o pior que tinha, irmão. Esse era o pior que tinha. Qual que era o pior grupo? É o grupo só de Jesus. Eu não temo homem. Meu negócio é com Jesus. Porque se Jesus mandar, Jesus não manda assim não, irmão. Isso é besteira. Jesus não trabalha assim. Pelo contrário, se o tempo permite, nós vamos mostrar que o próprio Jesus cumpre isso aqui. O que temos agora então? O homem está desfrutando de comunhão com Deus. Segundo, saúde em abundância, não conhecia a morte. Terceiro, diga comigo, prosperidade. Ele tinha tudo em abundância. Porém, Deus disse a Adão: cuidado, você vai lavrar o jardim e vai guardar o jardim. A Bíblia diz que Deus descia. Na viração do dia, Deus descia para falar com o casal no Éden, sim ou não? Eles tinham comunhão diária com Deus. Agora, para Deus descer, é claro que Deus é Espírito, só para você entender isso. Deus está no trono, abaixo de Deus o reino das trevas, e na terra está o homem.
Imagine Jeová se movendo no trono e descendo. Para onde é que ele tem que passar? No reino das? Vamos pensar, não vai pregar isso não, que não está escrito assim não. Mas vamos pensar, capeta abrindo para a esquerda e para a direita, Jeová está vindo, Jeová está vindo, Jeová está vindo. Um anjo olha para o outro, um demônio olha para o outro e diz, e Jeová está indo aonde? Você não sabe onde é que ele está indo não? Não. Rapaz, aquele lugar que a gente habitava, e ele destruiu quando a gente seguiu Lúcifer, ele restaurou tudo de novo, fez tudo bonito, botou agora um novo Éden lá, não é de pedra preciosa não, mas é o jardim. E sabe o que ele fez? Pegou o homem, a sua imagem, a sua semelhança e pôs lá, e os dois estão assim, ó, todo dia fica conversando, só que ele inverteu, a gente subia para adorar, e agora é ele que desce onde o homem está. Sabe o que ele fez? E como é que a gente resolve isso? Só tem um jeito de a gente resolver isso. Vamos trazer Adão para congregar conosco. Vamos mudar Adão de congregação. Ele só é abençoado assim porque ele obedece. Ele só é abençoado assim porque ele é submisso. O que ele faz? Ele não pode penetrar no Éden. Mas a Bíblia diz que ele vem através da serpente, e a Bíblia diz, e era a serpente um animal do campo, não era do jardim. Ela vem de fora para dentro para penetrar o Éden, irmão. Cuidado, viu? O Éden é o lugar da tua comunhão plena, da tua intimidade. Até hoje esse atrevido faz isso, ele traz visão externa, voz externa para roubar o teu Éden, a tua comunhão com Deus. Quem é que ele encontra primeiro? Ele encontra a auxiliar de Adão, a cooperadora de Adão, a irmã Eva. Bate um papo com ela, ela então concebeu que Deus estava mentindo, comeu do fruto, sim ou não? Foi o que aconteceu com ela quando ela comeu? Diga comigo, não aconteceu nada. Diga comigo, não aconteceu nada. E por que não aconteceu nada? Porque Eva não era nada, irmão. Que dia que Deus falou com Eva? Que dia que Deus entregou a responsabilidade do Éden para Eva? Agora em Gênesis 3:9, Deus chega chamando quem? Porque Deus cobra de quem ele entrega. Apocalipse, a Bíblia diz que o anjo chegou e o grito foi dado ao anjo da igreja. Jesus mandou uma carta para cada um, não tirou cópia não, porque cada igreja é uma igreja, cada lugar é lugar, cada realidade é uma realidade. Agora ele disse, manda a carta para o anjo da igreja. Só que o anjo da igreja de Laodiceia estava desviadinho. Mas Jesus disse, mesmo desviado, continua sendo um anjo, manda para ele. Manda a carta para ele, não manda para o vice, não manda para dirigente do círculo de oração, não manda para o líder da mocidade, manda para ele. Gênesis 3:9, Deus desceu no jardim e chamou quem? Adão! O que a Bíblia diz? Por um homem entrou o pecado no mundo, sim ou não? E não por uma mulher. Agora, quem comeu o fruto primeiro? Eva. E por que o pecado não entra por Eva e entra por Adão? Porque a autoridade estava onde? Então veja que o problema não é as Eva. O problema é os Adão que não cuida das Eva. Irmãos, escute. Onde é que Adão estava enquanto a mulher dele estava batendo papo com a serpente? Fala para mim. Porque veja que em Gênesis 2:22, o texto diz que eu citei agora há pouco, trouxe a responsabilidade da Eva é do Adão. Está entendendo, irmão? Já viu aquele obreiro que você chama ele e diz, irmão, eu preciso de você na congregação. Diz, pastor, eu preciso falar com a minha mulher. Falar com a sua mulher? Não consigo entender isso não, irmão.
Devia ter falado no dia de ser consagrado, irmão. Que você agora era obreiro, que você estaria disponível para a obra. O problema é que ele larga a Eva dele batendo papo com a serpente. E ela estraga o teu Éden, viu? Irmão, tem mulher que não precisa nem do diabo, só ela dá conta de atrapalhar o cara. Não, o diabo fala, não vou nem mexer com isso aí, só essa mulherzinha dele aí resolve o problema. É, pastor, é. Agora, sabe por que isso? O culpado é você, meu irmão. Não, pastor, é que o senhor não sabe a mulher que eu casei. Problema seu que não escolheu certo. Pastor, minha mulher é complicada. É que o irmão não é peça boa. Você não é peça boa. Você quer ver um negócio? Vem para uma reunião. Chega aqui, o obreiro dá uma apertada. O pastor dá uma apertada. Fez coisa errada lá. Displicente. Aí o pastor dá aquela pegada. Aí ele chega em casa bicudinho, triste. Reunião de obreiro. A mulher pergunta a ele: o que foi? O que você tem? Aí ele diz: nada não. Alguma coisa aconteceu lá. É, mas foi reunião. E tem segredo comigo agora que você não pode contar? É, mas eu vou falar para você, mas vê se não fala para ninguém. Lá vai ele, descarrega tudo que o pastor falou com ele em cima da mulher. Meu irmão, quem tem ministério é o senhor. Sua mulher não aguenta isso não, irmão. Você tem que poupá-la. Obreiro tem que ter o couro grosso e o coração mole. Não entra nem prego, pode bater à vontade. Agora perdoa sempre, libera sempre. Nós ouvimos uma palavra sobre isso agora mesmo aqui. Mas não, o que é que ele faz? Descarrega em cima da mulher. Só que ele não conta o que ele fez, só conta a palavra que o pastor deu, a correção que ele tomou. Aí a mulher já começa. É, porque se eu fosse você, entregava essa congregação, porque o pastor está pensando que ele manda, isso é bem feito para você, porque você não cuida da casa, não cuida da família. Aí lá vem ele para a Santa Ceia. Chega aqui na Santa Ceia, o Espírito Santo está na casa. Aí Deus toma, daqui a pouco o Espírito Santo passa lá e fala com ele. Aí diz: rapaz, Deus falou comigo. Aí ele tira aquilo da mente. Aí procura o pastor. Ô pastor, você me perdoa. O pastor não está nem sabendo nada. Amém. Só que ele não chega em casa e conta para a mulher não. Ela comeu um pão amargo na ceia. Olhando atravessado para o pastor. Miserável. Coisa meu marido. Está entendendo, irmão? Ele mata a vida espiritual da mulher dele. É o Acabe da vida. Bicudinho. A Gesa perguntou: o que você tem? O Nabote não troca a vinha, não vende a vinha, eu queria a vinha. Ela disse: reinas tu Israel ou não? Tu é homem ou não é? Eu vou resolver isso para você. Olha, irmão, eu vou falar um negócio para você. Você quer ver eu ficar possesso de raiva? É uma esposa de um obreiro ligar para mim para resolver problema de congregação, problema dele, do ministério, a esposa dele ligando. Não sou machista, hora nenhuma, amo as irmãs, dou oportunidade de elas trabalhar, mas obreiro que não resolve o problema, que a mulher dele tem que ficar atravessando, isso é um banana, meu irmão. Isso é muito frouxo, rapaz, isso não é para ser obreiro, não. Andarabassura bacamarra. Pega firme, rapaz. Não bate fofo, não. Bate segura. Deus chegou e disse: Adão. Aí Deus pergunta: aonde você está? Ele não responde aonde está. Ele responde como está. Ele diz: estou nu. Deus disse: uai. Tem uma terceira voz nesse ambiente. Não é só a minha e a sua, não. Quem foi que te falou? Ah, foi a serpente. Mas como é que foi isso? Foi a mulher que tu me... A autoridade é um princípio. Lúcifer quebrou, Deus disse: está fora. Adão quebrou, Deus disse: desocupa o ambiente.
Sai fora. A partir de hoje acabou a moleza para você. Se quiser falar comigo, vai ter que botar um sacrifício no meio, senão nem olha para tu. A morte agora vai fazer parte de você. E prosperidade também acabou. Acabou, acabou. Agora você vai comer o pão de cada dia com o suor do teu. Então comer pão de cada dia com o suor do rosto não é benção não, viu? Amanhã nós vamos falar disso aqui. É maldição por causa do pecado. E tem uma coisa, a terra que era benção vai concorrer com você agora. Quando você lançar a semente, ela vai dar dela. O que é isso? Vai dar espinho, vai dar praga. Você vai ter que capinar, meu companheiro. Se você não carpir, você não come. Você vê alguém com a enxada, lembra de Adão. E com dor, vai comer o teu pão. Virou para a serpente e disse: serpente, você foi instrumento para enganar o homem. Vou lhe dar 2 sentenças. Primeiro, você vai arrastar sobre o teu ventre. Segundo, você vai comer pó todos os dias da sua. Quem já viu cobra comer terra aqui? Já viu cobra comer terra? Que pó é esse que Deus disse: pó comerás? Dá uma apertadinha no seu braço aí. O homem foi feito do quê? Pó da. Olha o pó que ela come aqui, ó. Satanás se alimenta da carnalidade humana. A obra da carne é o alimento da serpente. Você levou o homem à rebeldia, à desobediência, você vai viver disso agora, da agora para frente. Chegou a hora da Eva, irmão. Para Eva ficou barato, ficou 0,800. Porque Eva foi vítima 2 vezes. Eva foi vítima de Adão que não cuidou, largou a serpente falar com ela. E Eva foi vítima da serpente que enganou. Vítima de Adão que não cuidou e da serpente que enganou. Então Deus olhou para Eva e disse: Eva, foi por você que ele veio? Problema não, eu também vou vir resolver esse negócio. Então eu vou vir via você. Da semente da mulher. Por que da semente da mulher? Porque a semente de Adão está comprometida com a quebra. Mas a semente de Eva não. Porque Deus nunca deu uma ordem direta a Eva. Então na semente de Eva, Deus pode atuar no óvulo dela. Mas na semente de Adão não. Porque a semente de Adão está comprometida. Deus disse: eu vou vir via Eva. Agora Eva vai multiplicar a dor do teu parto. Mas Deus é misericordioso. Trouxe a ciência. Trouxe anestesista, as irmãs fazem a cesárea, ficou 0,800 para Eva. Deus é bom com as mulheres, sim ou não? Pegou um querubim, botou na entrada, o serafim, melhor dizendo, com a espada, e disse: guarda o Éden, se Adão tentar entrar, mata ele. Não tem acesso à minha presença, sendo ele parceiro da serpente. Fez a promessa, vai atuando aí, porque eu vou trazer um que vai restituir tudo isso. Aí vocês conhecem o trajetório da promessa, mas em Lucas 2, diz a Bíblia que lá no templo tinha um velho sacerdote, por nome Simeão, e houve uma palavra de Deus a ele. A profecia, o Espírito testificou dizendo: Simeão, você não vai morrer sem antes ver a salvação do Senhor. O que era isso? Na antiga aliança, do Gênesis até a cruz, todos que morriam desciam. Então morrer na antiga aliança, irmão, era descer para o Hades, porque não tinha outro lugar. Por isso Jó temeu a morte. Salomão tinha medo da morte. O que Deus fez? Em Lucas 16, Jesus nos conta acerca do seio de Abraão. Onde era o seio de Abraão? Dentro do Hades. Um compartimento lá dentro. Mas estar no seio de Abraão era estar porta a porta com o inferno.
Quem está aqui está vendo o sofrimento ali. Sim ou não, baseado em Lucas 16? Manda que Lázaro venha. Aqui não é parábola não, lembre disso. Tivemos uma lição da escola só falando sobre isso. Aí Jesus fez uma promessa. Lá em Mateus 16, quem diz os homens que eu sou? Diz muita coisa. Um diz que eu sou Elias, outro diz Jeremias, um dos profetas. Aí ele fechou a pesquisa, disse para o discípulo: e vós, quem dizeis que eu sou? Um olhou para o outro. Pedro, o temperamento falou mais alto, muito sanguíneo, passou na frente e disse: deixa que eu respondo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olhou e disse: Simão, não foi carne nem sangue que te revelou. Essa revelação veio do meu Pai. Então eu vou te dar a segunda revelação. Qual é, Jesus? Eu vou edificar a minha igreja. E olha o que Jesus disse: a minha igreja, as portas do inferno não. E aí você prega isso como o poder público não pode contra a igreja. Nada disso, irmão. A igreja é organismo e organização. Organização é prédio, é ata, é estatuto, é convenção. Organismo é isso que nós estamos fazendo aqui agora. Aqui tem o organismo dentro da organização. A organização sofre os embates. É proibição, é lei, é lei do silêncio, para aqui, para ali, é projeto, é construção. Isso é organização. Isso para a hora que quiser. Hoje eu estava lendo uma reportagem, eu tenho uma obra missionária na Nigéria. Lá está morrendo 34 cristãos por dia. Bota fogo nos templos, mas a igreja não para, morre 34, daqui a pouco levanta 60, 80, 90, 100. Agora, olha o que Jesus disse: as portas do inferno não prevalecer. Jesus estava falando exatamente disso aqui. Então morrer na antiga aliança era estar porta a porta, era descer para o Hades. Todos eles tinham temor disso. O salmista diz: ele não deixará a minha alma onde? No Seol. O que disse Jó? Eu sei que o meu Redentor, aquele que vai descer para me remir. Agora Simeão foi privilegiado. Deus disse: Simeão, você não vai morrer. Você não vai descer antes de ver que quem vai te resgatar já está aqui em cima te preparando. Simeão está no templo. Chega um casalzinho para apresentar a menina. Ele está acostumado a apresentar menino. Mas de repente chegou um casalzinho, entregou o menino a ele. Ele levanta o menino. Quando ele levanta, o Espírito comunica: Simeão, é ele, viu? Aí ele grita: Senhor, pode despedir o teu servo, porque os meus olhos já estão vendo a tua salvação. Ele começa a ver o Redentor ali naquela criança. Era aquele que veio. Aí ele vai entregar o menino a Maria. Quando ele vai entregar, o Espírito está sobre ele ainda. Quando ele vai entregar o menino a Maria, olha o que o Espírito diz: este menino foi posto para elevação de muitos e queda de outro. E eu vejo, o que você está vendo, Simeão? Eu vejo uma espada que ultrapassa a sua alma. Que espada é essa? Era a espada do Éden, que o querubim está segurando para Adão não entrar. Se entrar, passa pela espada. Adão não pode entrar, ele está longe da espada, mas ele vem para ir à espada. É bonito os pregadores enfeitar. A cruz era tua, a cruz era minha. Onde é que está escrito isso na Bíblia, irmão? O castigo sim, a cruz não, a cruz era dele. Por isso ele disse: eu dou a minha vida e ninguém a tira de mim. O diabo fez tudo para Jesus não chegar até a cruz, porque na cruz estava a nossa vitória. Lembra de Pedro? Tinha tido uma revelação que ele era o Cristo, começou a caminhar, se for revelar de novo, pensou que toda hora era Deus. Isso é um alerta para nós, porque na mesma hora que você está usado por Deus, o diabo pode te usar. Jesus disse: vou para a cruz. Pedro disse: eu vou revelar de novo. Vai não, vai não. Tenha dó de ti e de nós também. Jesus disse o quê? Para trás de mim quem? Agora lembra que ele mandou Satanás para trás e ficou com Pedro, irmão.
Se você não tiver paciência, você manda Pedro e o Satanás junto e perde o obreiro. O obreiro é bom, Satanás na vida dele é que atrapalha um pouco. Jesus está dizendo, o Pedro fica que ele vai ser o pastor da igreja, manda só o Satanás que está na vida dele, e ele ainda vai ser obreiro bom. Ele veio e o que ele veio fazer? Diga comigo, nos levar de volta para o Éden. E o que é nos levar de volta para o Éden? Começa assim, Filipenses 2,7. Sendo Deus, não usurpou ser, o outro não era e queria ser, ele sendo abriu mão de ser, antes se humilhou a si mesmo, até a morte, e morte de cruz, mas Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Qual o propósito? Ele vem para quê? Para a morte. Ele vem para quê? Para nos levar de volta à presença de Deus. Na presença de Deus o que nós tínhamos? Obediência e submissão. Fora da presença o quê? Alimento da serpente. E agora? Agora ele leva-nos de volta. Submissão à autoridade é uma questão de conversão. A nossa fé, a nossa crença é medida de acordo com o nosso relacionamento com a autoridade que está sobre nós. Jesus estabeleceu o propósito. Qual o propósito? Aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si, toma a sua cruz e... O que é negar a mim mesmo? É o ego, a vontade, a soberba, o orgulho que está no nosso DNA, irmão. Por que eu não coopero? Por que eu não dou mais? Por que eu não me derramo? Porque eu me julgo superior a você. Por que nós temos tanto problema em departamento? Vai fazer uma festa de ciclo de oração, olha a confusão. A líder diz, olha irmã, nós vamos usar o uniforme e tal, começa a confusão por causa do uniforme. Um quer a farda de uma cor, outro quer do outro. E a outra diz, sabe uma coisa? Eu nem vou participar desse congresso, que eu não concordei com a farda. Na verdade não é a farda é 2, 3 dias. O ano tem 365 dias, pode usar outra roupa o ano todo. Por que não se submete 3 dias? É porque não ouve a voz de comando, não se submete. Jesus deu exemplo, ele completa 30 anos de idade, não expulsa nenhum demônio, não cura nenhum enfermo, não levanta nenhum paralítico. O que ele faz? Ele caminha 1 semana a pé, atravessa o país. Onde é que ele vai? Vai lá nas margens do Jordão, fazer o quê? Caçar quem é a autoridade vigente da época. Que é a autoridade? João o Batista. João está pregando e o pessoal correu para lá e disse, João, você é o Cristo? João disse, negativo. O Cristo é maior do que eu. Eu batizo com água, ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ele é tão superior a mim que eu não sou digno nem de desatar a sandália. De repente, quando João olha, a fila dos batizando está lá. Quem está na fila? Jesus. João, quando vê, quem João está vendo? João está vendo o primo Jesus. Ele olha para o primo Jesus, 6 meses de diferença de idade, e disse, ei, está na fila errada. Esse batismo aqui é para essa raça de víbora, fariseu, gente ruim. Ele nunca viu Jesus falar um palavrão, nunca viu Jesus pecar. Ele disse, não, esse batismo não é para ti não. Jesus disse, deixa João, para que se cumpra a justiça. Aí ele diz, para que cumpramos, nós precisamos cumprir o que é justo. O que é justo? Quem é a voz de Deus na terra?
João. Malaquias 4 diz: eu envio o meu anjo diante. Imagine Jesus chegando na beira do Jordão e dizendo: sabe de uma coisa? O João batiza de lá e eu batizo de cá. Não, Jesus se submete ao batismo de João. Pastor Edi, o senhor está dizendo que Jesus se submeteu à autoridade de João? Eu estou dizendo não, o próprio Jesus disse. A Bíblia diz que João o batiza. Quando João o batiza, 3 coisas aconteceu. Quando ele sai das águas, o céu se abriu, o Espírito desceu e o Pai falou. O que foi que o Pai falou? O Pai disse: este é meu filho amado, em quem eu tenho o quê? Prazer. O que foi que Samuel disse a Saul quando ele desobedeceu? Saul, tem porventura o Senhor prazer em sacrifício sem obediência? O que é que Deus está dizendo acerca do filho? O meu prazer é a hora que ele se submete. Agora, quem ouviu a voz? Não foi a multidão. Quem ouviu a voz foi só João. João, é ele, viu? É ele. Quem viu a pomba? Só João. Porém, quando ele sai da água, a Bíblia diz que agora é João. João é quem vai falar com a multidão. João é quem vai apresentar ele. João é quem vai projetar ele. Quando ele sai da água, João grita para o povo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse aí que eu falei. Seguiu. Então veja aqui, Lucas 4 diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Unção e poder veio do alto. Mas a autoridade para Jesus de Nazaré atuar em unção e poder, ele buscou na mão de João. Lá em Marcos capítulo 11, a partir do verso 25, 26, Jesus está pregando, fazendo uma cruzada. Quem chega? Os religiosos, buscando a credencial dele. Escuta, você pertence a que ministério? Quem é a sua convenção? Quem foi que te deu autoridade para estar pregando aí? Eles achou que Jesus era do Paraguai. O que foi que Jesus respondeu? Vocês conhecem o batismo do pastor João Batista? Era do céu ou da terra? O que Jesus está dizendo? Eu não entrei pela janela não, eu vim pela porta, eu passei pelo batismo de João. Confirmou ou não? E eu termino aqui, Mateus capítulo 11, Jesus está pregando, de repente chega 2 discípulos, por quê? João está preso, e Salomão diz lá em Eclesiastes 10:7, que a opressão endoidece até o sábio. João está preso, será que eu consagrei o homem certo? Pegou 2 discípulos e disse: vai lá, acha Jesus de Nazaré, e pergunta para ele se ele é o Cristo, ou se a gente aguarda outro. Ô, irmão, ele tinha dito, é ele o Cordeiro. Agora ele não tem convicção da consagração que ele fez. Aí Jesus está pregando, chega os 2 discípulos: Jesus, João mandou perguntar se o senhor é o Cristo. O que você fazia se você estivesse pregando e chegasse 2 obreiros e dissesse: o pastor mandou perguntar se o senhor é crente mesmo? O que você faria? Você ficava bonzinho com ele ou não? A Bíblia diz que Jesus parou de pregar, virou para os 2 discípulos e disse: diga para o pastor João que deu certo. O que foi? Fala para ele que o cego está vendo, paralítico está andando, leproso está sendo purificado, e aos pobres eu estou anunciando o evangelho. Os 2 virou no casco para dar notícia a João. Quando eles saíram, sabe o que Jesus fez, irmão? Continuou pregando a mensagem que ele estava pregando, não. Sabe o que ele foi fazer? Ele foi defender o líder dele. Virou para a multidão, que agora o povo está em dúvida. Será que João está com ciúme? O que foi que aconteceu? Jesus virou para a multidão e disse: escuta, quem vocês foram ver no deserto? Um homem vestido de vestes reais? Uma cana trilhada pelo vento? Eu vou falar para vocês quem é ele. Jesus falando dele, irmão.
reconhecendo a autoridade de João, disse: olha, um profeta? Não, ele é mais do que um profeta. Ele é o anjo do Senhor. E quando o povo animou, Jesus apertou, falou: e tem mais uma coisa, dos nascidos de mulher, não tem ninguém maior do que João Batista. Jesus nasceu de quem? O que Jesus está dizendo para aquela multidão? Dos terrenos, nascido de mulher, não tem ninguém maior do que João. Olha para mim e diga assim: eu preciso aprender reconhecer a autoridade do meu líder. Conclui assim, ó, só assim, meu irmão, você vai sair de lealdade para fidelidade e de fidelidade para lealdade. A Bíblia diz que quando Jesus ouviu que João morreu, pegou um barco e se retirou e ficou só. Por quê? Porque ele o amava. Ele sente a morte do líder, irmão. Sabe qual é a diferença? Diga comigo assim: lealdade. Eu tenho a pessoa do líder. Fidelidade. Eu tenho ao ministério do líder. Vou te dar um exemplo. Você é fiel a essa igreja, a esse ministério. Por quê? Ah, pastor, eu sou fiel porque eu estou dirigindo uma igreja. Sou fiel porque sou pastor de uma área. Eu sou fiel porque eu sou remunerado. Eu sou fiel porque fui consagrado. A pergunta é: se tirar o benefício que você tem hoje, você continua o mesmo obreiro em relação à sua liderança? Você está entendendo, irmão? Jesus não tem nenhuma dificuldade com o problema nosso de conduta. Jesus tem dificuldade com o problema de caráter nosso. Judas e Pedro traiu Jesus. Pedro pior do que Judas. Como assim, pastor? Me mostra na Bíblia. Que dia que Judas falou na multidão que não conhecia Jesus, que não andou com esse homem, que nunca viu esse homem? Fala para mim. Quem foi que fez essa presepada toda? Pedro, irmão. Irmão, Pedro era um obreiro tão ruim que Jesus disse: Pedro, o diabo pediu para passar os discípulos aqui na peneira. Eu liberei para peneirar o João, o Mateus, o seu, não liberei não, porque se peneirar você vaza no buraco da peneira. Você não vai peneirar não. Não, o Pedro, você não mexe com o Pedro não, que eu tenho um negócio com ele e eu não posso perder não. Irmão. Mas Jesus apertou ele, falou: agora fala o seguinte, você me ajuda, quando você se converter, fala para os seus irmãos que você agora é crente. Agora, como é que você conhece a lealdade? Capítulo 18 do Evangelho de João, Jesus está no jardim orando. Quem chega? O irmão Judas. E a recomendação é aquele que eu beijar, para traí-lo. Malco foi um soldado mandado pelo seu comando para prender Jesus. Ele pega o histórico do homem que ele ia prender. Qual que era o histórico? Matou alguém? Não, nunca matou. Bateu também? Nunca bateu. Arrumou confusão? Não. Qual que é o histórico dele? Não, o histórico dele, a mensagem dele é assim: se bater de um lado, oferece o outro. Malco disse: uma prisão tranquila, sossegada, irmão, isso é um religioso, bora lá. Chegaram, Jesus disse: a quem buscai? Jesus de Nazaré. Sou eu. Puf. Ué, levanta. A quem buscai? Jesus, sou eu. Puf, puf, e cai, levanta, e cai, levanta. Jesus disse: calma, não precisa de tudo isso, estou aqui, pode algemar e levar. Não precisa de pau, não precisa de porrete, eu estava no meio de vocês todo dia. Quem sabe alguém disse: bem que o Malco falou, o homem não esboça nem reação. Quando ele vai levar a mão para botar a algema, Pedro falou: meu pastor,
Leva não. No meu pastor só toca se eu não estiver do lado. Soltou-lhe a espada. O que Malco não sabia é que Jesus é bom. Agora o povinho que acompanha ele é complicado. O povinho que acompanha Jesus não é brincadeira não. Pedro soltou-lhe a espada, irmão. Não foi para cortar a orelha não, foi para arrancar a cabeça. Ele foi ligeiro, pegou só a orelha. Eu acho fantástico aquilo, porque a Bíblia diz que Jesus pegou o pedaço da orelha e colocou no lugar. Malco tinha duas oportunidades. Ou ele pegava aquele pedaço de orelha, colocava num formol, e o dia que Pedro estivesse pregando aquele sermão no Pentecostes, ele ia dizer, pregando bonito, né pastor, mas olha aqui a minha orelha. Mas não, sabe o que Malco fez, irmão? Malco entendeu que quem feriu foi Pedro, mas quem cura é Jesus. Ele deixou Jesus tocar na ferida. Não viva amargurado não. O irmão me falou um negócio, fez um negócio para mim, me perseguiu. Esquece isso. Quem feriu foi ele, mas quem restaura é Jesus. Quem traz o bálsamo é Jesus. Quem te dá a bênção é Jesus. A lealdade é recompensada, irmão. E Judas, pastor? Judas? Jesus entra na casa de Maria. Ela pega o perfume, começa a derramar. Ele... Como é que faz um desperdício desse? Poderia pegar esse perfume e dar aos pobres. Irmão, sabe o que Judas estava dizendo? Que Jesus e o pedinte eram a mesma coisa para ele. Olha a consideração que ele tinha com o líder dele. Está entendendo ou não? Sabe quanto que Jesus valia para Judas? 10% aproximadamente do que Maria achou que ele valia. Porque o perfume que ela deu custava 300 denários. E a Bíblia diz que ele vendeu Jesus por 30 moedas. Se cada moeda dessa fosse de 1 denário, é 10%. Quanto vale seu pastor? Você está disposto a traí-lo por quanto? Por uma congregação, por uma promoção, por alguém que lhe convidou? Quanto vale o teu líder para você? Quanto vale aquele que tem paciência contigo, que orou pelo seu casamento, que te consagrou, que te abençoou? Quanto ele vale? É por isso que Jesus é tremendo, irmão. Ele ressuscita, as mulheres chegaram no sepulcro e disse, avisa meus irmãos que eu estou indo. Agora fala para Pedro não faltar na reunião, que eu quero falar com ele. Alguém disse, é a reunião da exclusão. Pedro foi para essa reunião? Foi nada, nem eu iria. Se eu tivesse morrido e alguém me traiu, não, eu tivesse feito um negócio desse, eu nem iria. Mas a Bíblia diz que Jesus foi até eles. Pedro tinha influência. Vamos pescar, todo mundo foi. Aí chega Jesus, enquanto eles estão tentando pegar o peixe, a Bíblia diz que Jesus já estava fritando peixe. Ele sempre se antecipa. Lá vem ele se aproximando. Vinde jantai. Esquece. Nós não pegamos nada e ele já está com o peixe frito. Aí Pedro diz, tem peixe? É o Senhor. Se tem peixe é ele, eu conheço esse sinal. A Bíblia diz que ele estava só com a roupinha de banho, pulou na água. Aí Jesus disse, Simão, bora para cá. Aí ele sai. João, quando viu que era ele, João não perdia a oportunidade, já colou nele. Nasceu, ele deitava até no peito. Aí João cola nele e Jesus disse, Simão, é contigo o assunto. Aí o pessoal diz, é agora a exclusão. Sabe o que Jesus falou? Você me ama. Sabe o que Jesus está colocando? Não é amar o ministério do líder, é amar a pessoa do líder. Porque quem ama não trai, quem ama não fala mal, quem ama não anda maculando, quem ama chega junto, quem ama chora, quem ama coopera, quem ama quer compartilhar. Ô Pedro, você me ama? Sim, Senhor, então está zerada a conta, aquela besteira para trás, aquilo está zerado. O importante, se você ama, o ministério está de pé. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Reconhecimento da lealdade. Amém, amados?
O horário me manda parar, o pastor não falou, mas eu sou inteligente para saber que tem culto à noite. Amém, irmãos?